Cientistas passaram 60 anos sem conseguir entender que coisa era essa. Ele tinha olhos, mas os olhos cresciam na ponta de duas antenas. Tinha boca, mas a boca ficava na extremidade de um tubo, como um aspirador de pó cheio de dentes. No fundo do mar de 200 milhões de anos atrás, ele simplesmente flutuava ali. Parecia um produto fracassado que alienígenas jogaram na Terra. Mas o mais estranho é que no mundo inteiro só existe um lugar onde é possível desenterrá-lo. Nos Estados Unidos, no estado de Illinois, em um depósito lamacento chamado Mason Creek. Isso não faz sentido científico. Se ele realmente existiu, por que não há sequer um fóssil em qualquer outro lugar do planeta? Mais assustador ainda, quando os cientistas analisaram seu DNA, descobriram que não existe nenhum filo do reino animal capaz de encaixá-lo. Ele não é peixe, não é verme, muito menos molusco. Parece algo enxertado à força na árvore da evolução. Alguns disseram que era ancestral dos polvos, outros afirmaram que era um ramo primitivo dos vertebrados. O debate durou décadas. Em 2016, cientistas finalmente anunciaram uma resposta. Mas essa resposta deixou todos ainda mais arrepiados, porque a estrutura corporal dele sugere uma possibilidade inquietante, que a Terra já teve um outro sistema de vida completamente diferente de todos os seres atuais, e que o monstro de Tully pode ser a única evidência restante desse sistema. Um colecionador amador de fósseis, ao abrir uma rocha em uma mina de carvão abandonada, ficou 3 segundos em choque ao ver o que havia dentro. Uma marca negra de 30 centímetros repousando no centro da camada rochosa. Pela forma, ele achou que havia encontrado o cadáver de um alienígena. Ele levou o fóssil ao Museu Field, em Chicago. O paleontólogo que o recebeu ficou olhando por 5 minutos sem dizer uma palavra. Não era empolgação, era o cérebro entrando em pane. Para um especialista, identificar fósseis é como um médico olhando um raio-x. Em 1 segundo, já percebe o problema. Mas aquilo era diferente. Parecia uma máquina com motor de Ferrari rodando com pneus de bicicleta. Não havia por onde começar. Os especialistas do museu estudaram por 10 anos. Ninguém ousou classificá-lo em nenhum grupo. No fim, os cientistas ergueram a bandeira branca e simplesmente o chamaram de monstro de Tully. É raro na história da ciência dar oficialmente a um organismo o nome de monstro. Isso equivale a admitir publicamente que não se faz ideia do que ele seja. Mas o mais perturbador não era apenas a aparência estranha. Cada parte do corpo, isoladamente, já seria suficiente para rasgar os livros de biologia. Os olhos não ficavam no rosto. Cresciam na ponta de 2 hastes rígidas que se estendiam lateralmente como 2 lâmpadas presas a uma barra. Essa disposição visual implicaria visão tridimensional de 360 graus, sem ponto cego. Qualquer predador que tentasse atacá-lo seria percebido como em câmera lenta. A Universidade de Yale ampliou o fóssil 1000 vezes com microscópio eletrônico e encontrou na retina 2 tipos de melanossomos, redondos e alongados, organizados como tijolos perfeitamente alinhados. Essa estrutura só existe em vertebrados. A composição química é idêntica à dos olhos humanos, e a boca era ainda mais sinistra. Da parte frontal da cabeça projetava-se um tubo extremamente fino e longo, como um canudo resistente. Na ponta havia uma pinça com 80 pequenos dentes. Essa estrutura é isolada no reino animal. Ele não precisava se aproximar da presa, bastava balançar aquele braço mecânico e cravar a pinça dentada na parte vulnerável do alvo. Imagine um canudo com dentes avançando em direção ao seu pescoço, seguido por 2 olhos flutuantes. Parece que o mundo deu erro. Depois de meio século de tortura científica, a equipe de Yale utilizou varredura por radiação sincrotron em mais de 1.200 fósseis. No centro do corpo, encontraram uma linha branca.
Publicaram na revista Nature que aquilo era uma notocorda, ou seja, era um vertebrado, parente antigo das lampreias. O mundo da paleontologia entrou em ebulição. Isso significaria que nós, humanos, tivemos há 300 milhões de anos um parente alienígena como esse. Mas logo após a publicação, a Universidade de Tóquio contestou. Usando escaneamento tridimensional, a laser com precisão micrométrica, analisaram 153 fósseis e reconstruíram o corpo em 3 dimensões. Conclusão: o corpo inteiro, da cabeça à cauda, era segmentado, inclusive a região diante dos olhos. E vertebrados não possuem cabeça segmentada. Isso é uma regra absoluta. As estruturas antes consideradas típicas de vertebrados eram apenas artefatos de compressão fóssil. O suposto cérebro trilobado era a dobra da rocha. As bolsas branquiais eram depressões laterais. A notocorda não era visível com clareza. O artigo foi direto. Evidências anatômicas tridimensionais negam a identidade vertebrada do monstro de Tully. O meio acadêmico voltou ao silêncio. Estávamos novamente no ponto zero. Ainda não sabemos o que ele é, mas o problema é ainda mais grave. Aquelas características típicas de vertebrados, olhos complexos, aparato de caça eficiente, são reais. Ele não é vertebrado, mas possui componentes de vertebrado. É como um trator com motor de Ferrari e transmissão de bicicleta, e ainda assim correndo mais rápido que um carro. Mais absurdo ainda, em um ambiente marinho de 300 milhões de anos atrás, com altíssima taxa de mortalidade, ele prosperava. A região marinha de Mason Creek era um estuário raso com 90% dos organismos morrendo subitamente. Provavelmente havia explosões de algas tóxicas e eventos de falta de oxigênio que sufocavam a vida marinha. Mesmo nesse ambiente infernal, o monstro de Tully está entre os 3 fósseis mais abundantes. Já foram encontrados mais de 35 mil exemplares. Isso indica que ele prosperava. Seu corpo mole deveria ter sido o primeiro a desaparecer em eventos de anóxia, mas tornou-se residente permanente. E há algo ainda mais estranho. Entre milhares de fósseis, não existe um único juvenil, nem um único ovo. Isso sugere que talvez não tivesse fase juvenil, ou que seu modo de reprodução esteja completamente além da nossa compreensão. Até hoje, paleontólogos do mundo inteiro continuam debatendo. A equipe Provertebrado afirma que examinou mais de 1.200 fósseis e encontrou vestígios da notocorda. A equipe contrária diz que são marcas intestinais. Uns dizem que há bolsas branquiais. Outros dizem que são dobras. As duas correntes discutem há quase 10 anos em periódicos de alto nível. O mais irônico é que o estado de Illinois declarou o monstro de Tully como fóssil oficial do estado, justamente por ser único, tão único que não encontra lugar na árvore da vida da Terra. Depois de décadas, só 2 coisas são certas. Primeiro, ele é um organismo terrestre. Análises isotópicas mostram que se alimentava da mesma cadeia alimentar que os seres contemporâneos. Segundo, ele não segue padrão algum. Cada combinação de órgãos desafia tudo o que sabemos sobre evolução. O monstro de Tully nos ensina algo fundamental. A evolução não é uma escada do simples ao complexo. É uma corrida armamentista caótica. Alguns evoluem passo a passo, outros parecem trapacear, pulando etapas. O monstro de Tully foi o jogador mais absurdo dessa corrida. Usando um corpo de invertebrado equipado com um sistema sensorial digno de vertebrado, dominando os mares do período carbonífero. Aqueles olhos como halteres, aquele canudo cheio de dentes, aquele corpo mole impossível de classificar. Durante 300 milhões de anos, foram comprimidos em marcas negras na rocha. Permanecem ali, nas camadas de lama de Illinois, observando silenciosamente a nós, os recém-chegados,
Como se perguntassem: vocês realmente acham que entenderam este mundo? A evolução nunca teve roteiro, nunca teve direção pré-definida, nunca teve um caminho correto. Só a sobrevivência é a única verdade. E o monstro de Tully, esse ser alienígena que confundiu cientistas por 70 anos, prova uma coisa: no universo sempre existirão coisas que jamais conseguiremos compreender completamente. E se você chegou até aqui, é porque também sente esse fascínio pelo desconhecido. Então já aproveita, segue o canal para não perder os próximos mistérios que a ciência ainda tenta decifrar. Deixa o seu like para fortalecer esse tipo de conteúdo. Comenta o que você acha que o monstro de Tully realmente era. E compartilha com alguém que ama essas histórias que fazem a nossa mente explodir. Porque o mundo é muito mais estranho do que a gente imagina. E isso é só o começo.